noite! Vai entrando no ar o Galera em Dose Dupla nesta terça-feira, dia 18 de agosto de 2020. Isso mesmo, 18 de agosto de 2020. O ano passa voando, pandemia, coronavírus. Olha, que ano atípico. Mas que ano que a gente tem que falar de coisa boa. Um pouco de coisa boa também faz muito bem no nosso dia a dia tão corrido e por isso Calma. Pois é, caímos. Não, caímos. O Henrique caiu, daqui a pouco a gente volta com a conexão. Nós estamos aqui com Galera em Dose Dupla, entrando no ar. Vamos tentar substituir o Henrique aqui, mas fomos pegos de surpresa. Assim que é bom. Muito boa noite, Paulo Bizarro. Muito boa noite, Lucas Freitas. O galera já tá voltando aqui, ó. Tá voltando o cidadão aqui. Pode seguir daí. Eu já tava sumindo aqui, você deixou a bola quicando. Eu já ia fazer o gol, Henrique. Tá certo. Por isso que tu já vai ser acionado agora. E as manchetes do Internacional, Adriano Garcia. Muito boa noite, Henrique Souza, Paulo Bizarro, Lucas Freitas e, claro, a audiência maciça da Rádio Galera. O Internacional sem camisa 9, com muitas dificuldades para montar a equipe que enfrenta o Atlético Goianiense amanhã, 20 horas e 30 minutos no Beira-Rio, com transmissão da Rádio Galera. Quem serão os substitutos de Paulo Guerreiro? E a última baixa do dia, Bosquilha não enfrenta o Atlético. Olha aí, muita coisa do Internacional para ser tratado no programa. E agora o lado tricolor, o Grêmio, Lucas Freitas e os principais destaques do Grêmio. Boa noite, Henrique de Souza, Adriano Garcia, Paulo Bizarro, amigos, ouvintes da Rádio Galera e do nosso querido programa. O Grêmio com grandes novidades. Robinho apareceu no bid. Tem troca praticamente acertada entre Everton e Luciano, e o Grêmio já foi para o Rio de Janeiro. Vai passar umas férias lá no Rio, né, Henrique? Tudo isso vai ser tratado dentro do programa. E ainda os destaques pelo futebol do Brasil, Adriano Garcia. O Atlético Mineiro, que tem a chance de emplacar 4 vitórias em 4 jogos e tem já reforço. Tem gente saindo, tem gente chegando. Sacha é o novo reforço do Atlético. Esse é o Galera em Dose Dupla entrando no ar, 7 horas 3 minutos, temperatura de 20 graus. Chove neste momento na capital. Chove nesse momento na capital dos gaúchos. A internet, às vezes, sim, com problemas, principalmente meteorológicos. Acho que deu um trovão, um raio lá que acabou tirando o Henrique, mas daqui a pouco volta. Ô, Paulo Bizarro, e aí, ó, tá voltando o Henrique aqui. Quando eu começo a chamar o Paulo Bizarro e o Lucas Freitas, o Henrique volta. Segue daí, meu comandante. Não, mas vamos lá. Paulo Bizarro, o destaque aí, PB, dessa noite de terça-feira, véspera de Campeonato Brasileiro, de rodada de Campeonato Brasileiro. O que dá para destacar dessas manchetes de Inter e Grêmio aí, PB? Boa noite, Henrique, Adriano Garcia e Lucas Freitas e nossa audiência da Rádio Galera e esse público, que todo dia está crescendo aqui no Galera Dose Dupla. Pois bem, né? Do lado do Internacional, essa indefinição. O Internacional vai ter que ir às compras de uma maneira ou de outra, ou não, né? Ou apostar realmente na contratação aí de peso do Yuri Alberto, jogar com o Potker, mas aí realmente a torcida contesta, né? Mas o que importa é o seguinte, o Inter aproveitar os 2 jogos que tem em casa, né? Amanhã contra o Atlético Goianiense e depois contra o líder, Atlético Mineiro. Pô, que legal, jogando em casa e quem sabe fazer uns 4 pontos, vamos fazer uma média assim, uma média alta, seria de bom tamanho. Esse problema do Guerreiro, isso aí não vai ser resolvido agora. Isso aí vai ter que ir com calma, tem que ser um investimento pontual, porque tanto qualquer outro clube, né, tirando o Flamengo ou tirando o Palmeiras no futebol brasileiro, não tem dinheiro para gastar errado. Então, tem que ser com muita calma. Está lá o Rodrigo Caetano, o Alessandro e o Marcelo Medeiros. Tem que pensar muito bem e acertar, né?
se fala e se especula muitos nomes aqui, depois a gente pode até ampliar um pouquinho mais. Do lado do Grêmio, também, né? Tem um osso duro, né? Para roer amanhã o Grêmio lá no Maracanã, diante do Flamengo. Pô, tem o fantasma do 5-0, né? Mas agora não tem mais Jesus, né? Jesus se afastou. Ou o Flamengo se afastou de Jesus. Tudo vai transcorrer durante o Galera em Dose Dupla. Perfeito, grande Paulo Bizarro. Esse é o Galera em Dose Dupla. Informação, opinião, interatividade e bom humor no seu início de noite. Por falar em interatividade, qual é a enquete do programa de hoje, senhor Paulo Bizarro? Vamos mandar para o ar aqui, e você que está chegando na nossa live, já vão os recados para a telinha, e depois o pessoal também vai falar no microfone. Tá aí a enquete, Henrique! Quem dá lugar para a entrada de Robinho no time do Grêmio? Se é que será titular, né? Mas esta é a pergunta do programa de hoje. Quem dá lugar para a entrada de Robinho? A tua opinião já de cara, PB? Assim, direto. Para mim, vai disputar com o Jean-Pierre ali. A não ser, vamos colocar, que o Renato faça uma mudança tática no Grêmio. Na tua opinião, Adriano Garcia? Fecho com o meu comentarista. Eu também estava pensando, quando você estava lendo a pergunta e formulando a pergunta para o PB, eu estava pensando aqui, nesse meio campo, ou sai Jean-Pierre ou sai Maicon, mas isso depois vai o nosso comentarista falar sobre essa questão. Eu concordo com ele. E tu também, Lucas Freitas? Fecho com o nosso narrador do jogo do Inter de amanhã. Ou Maicon ou Jean-Pierre daria vaga para o Robinho entrar no time do Grêmio, mas, como eu falei em off, né, Henrique? Eu acho que ele vem só para ser banco mesmo. Beleza, aí, pessoal. Guilherme Corso, boa noite, gurizada. Jorge Garcia, dali, parente. PB, dois cônsuls, um de Vacaria, que é o Guilherme Corso, e é ciclista, competidor, e o Jorge Garcia, que é o cônsul lá de Guaíba. Vou perguntar para ele, eu sei que ele está ouvindo e assistindo, tá chovendo aí em Guaíba aí, ô meu querido amigo Jorge Garcia? É da família dos Garcias. Tá certo. E ele, aí, ó, Luiz LFA. Beleza. O onipresente, o onipotente que faltou. Tá na audiência o Luiz Felipe Amorim, tu vê, ó, na audiência hoje fale mal de mim que tô presente aqui. Abraço, meus amigos. Tá em mudança o senhor Luiz Felipe Amorim, que em breve e ele já manda a resposta da enquete aí, Henrique. Para mim, Robinho é peça para brigar por posição com o Alisson no lado direito. Pois é, essa é uma boa discussão, né? Eu para mim, dando a minha opinião já, PB, ele joga ou na do Jean-Pierre e ele disputa a posição para mim com o Jean-Pierre e com o Thiago Neves, tá? Nem como segundo volante eu vejo ele. Eu vejo ele como o cara central para distribuir o jogo. Acho que ele não tem mais essa vitalidade para fazer os lados do campo, né? Como joga o Alisson, o PB por um lado, assim como vem o Everton para jogar. Então, pelos lados, eu acredito que não é a dele. Então, a dele já foi. Ele já jogou por ali. Porque agora, beleza, por mais Daniel, eu acho que ele é um jogador mais só pensar o jogo. Daniel Panin, na audiência, que programa top! Grande abraço aos amigos! Vamos lá, então. Vamos tratar das informações. Vamos começar com o Tricolor hoje. O Lucas Freitas tem bastante coisa pra gente tratar do Grêmio. O Grêmio já tá no Rio de Janeiro. E amanhã tem um jogão de bola. Claro, uma cobertura exemplar aí da Rádio Galera amanhã nesse jogo. O que dá para destacar do Grêmio aí, Lucas? O Renato Gaúcho está voltando para casa, né, Henrique de Souza? Não podemos deixar de salientar isso. O Grêmio vai fazer uma pré-temporada carioca, moda carioca, antes da final do Campeonato Estadual. Joga amanhã contra o Flamengo, joga final de semana contra o Vasco, depois volta para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, para decidir o estadual com Caxias na semana que vem. Mas o papo é agora. O papo de agora é que o Grêmio, enfim, após oficializar a negociação com o Robinho, o Grêmio já tem um jogador liberado para jogar, ele já apareceu no bid. Por outro lado, o Grêmio está praticamente acertada a contratação do Everton, que era do São Paulo, sendo trocado pelo Luciano, contrato até dezembro de 2022. A situação nessa negociação fica 50% do Luciano fica para o São Paulo, os outros 50% para o Leganés da Espanha. E na questão do Everton, fica 50% para o Grêmio, 50% para o São Paulo. Por isso, talvez, eu também fecho a questão do Robinho, né? O Robinho não vem para ser ponta,
pois tem o Everton. Em off eu tinha esquecido do Everton, assumo. Mas com o Everton aqui, certamente ele vai disputar vagas ou com o Maicon, ou com o Jean-Pierre, ou com o Thiago Neves, ou com o Darlan, qualquer outro nome dali do meio-campo da minha cancha tricolor. O Grêmio que provavelmente amanhã vem escalado com o Vanderlei Orejuela, Jeromel Kahneman, Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP e Diego Souza. E no final de semana, provavelmente vem time reserva, Henrique. Pois é, coisa pra gente tratar dentro do programa. E aí, PB, reforço chegando, o Everton já chega, já é titular, assim como o Robinho, o Grêmio tem que esperar um pouco, as ideias do Renato estão certas, tem que mexer em alguma coisa, e o futebol, propriamente dito, do Grêmio, tá convencendo? Tá de bom tamanho? É aquele Grêmio que o torcedor gostaria de ver, ou ainda tá quem? Tá abaixo do esperado, PB? Ainda abaixo da régua. A régua tá por baixo, altos e baixos. Se viu boas atuações, mas característica do Renato, né? Quem chega tem que dar uma banqueada, vai esperar um pouco e fazendo Concordo com vocês aí. Eu acho que Robinho e Everton, a não ser que o Renato mude um pouquinho o esquema aí, né? Entra no lugar do Jean-Pierre, mas Jean-Pierre é um cheque em branco, né, Adriano e Lucas e a audiência, né, já é um cheque em branco, isso aí, essa visibilidade é difícil, talvez possa perder lugar, talvez por rendimento, talvez, não sei, né, o Renato às vezes fica possesso com algumas jogadas com ele, tem trabalhado a cabeça do menino, mas daqui a pouco encaixa, né? Eu exatamente, concordo. Pode ser até, de repente, no lugar do Maicon. Mas aí vai depender de conversar com o Everton e com o próprio Robinho, né? Eu não acredito que o Alisson ali, porque o Renato perde essas duas saídas aí que ele gosta de sair com velocidade pelos extremos, né? Do outro lado, ele não vai mexer, né? PP tá lá também, é outro cheque em branco, né? Então, essa é uma característica aí. Concordo, então. Ou o Jean-Pierre, se ele não mexer no esquema, se ele ficar no 2-3-1 ali, ou é Jean-Pierre para dar lugar, alternar, né? Não é dar lugar, de repente alternar, porque tem muitas competições, nós vamos ouvir muito isso do Renato, como tem muitas competições vão entrar aí realmente em disputa. O brasileiro já está, mas tem Copa do Brasil para começar, tem Libertadores. Então, o pessoal tem lugar para jogar em altas competições. De repente, as equipes vão se alternar dessa forma. E pode ser que, de repente, Maicon ali, né? No lugar do Maicon também. Mas, como vão ter muitas competições, nós vamos ouvir muito isso do Renato, Henrique, que tem lugar para todo mundo, porque tem competições para todos em alto nível. E realmente tem, né? E realmente tem muitos jogos, né? A Copa do Brasil. Cortou o teu áudio aí, Henrique. Mas, né, Adriano e Lucas, é que assim, tem, né, Lucas, tem uma diferença, assim. Qual é a importância do Brasileirão para o Renato, para a direção do Grêmio? Qual é a importância da Libertadores? Qual é a importância da Copa do Brasil? A gente já sabe, né? Uma paga muito bem, a outra tem um cenário sul-americano e que leva ao Mundial. O Brasileirão já dá vaga direto. O Brasileirão, o Grêmio não ganha aí há quantos? 30 anos? Mais de 30 anos. O último título foi em 96, né? 96? 24 isso. Anos. 24 anos. Então, tem todas essas... Cada um tem essa característica que tem que botar na mesa e isso é decidido lá, entre direção e comissão técnica, né? O torcedor, mesmo que ele esperneie nas redes sociais para lá e para cá, é complicado. Perfeito, tá aí Paulo Bizarro. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o lateral direito, Orejuela, que falou lá pelo lado tricolor. Mas mudando de lado agora, indo para o Internacional, Adriano Garcia, o Inter trabalhou hoje também, tá focado, concentração, amanhã o Inter joga no Beira-Rio. E o que dá para destacar do Internacional aí? Tem jogador que ia jogar, não vai mais jogar, perda de centroavante, Paulo Guerreiro tá fora da temporada, Adriano Garcia, que mistérios. E o Internacional para amanhã, Adriano.
Pois então, seu Henrique de Souza, o seguinte, né? O Internacional aqui ainda não tem o seu camisa 9. Por que que não tem? Na verdade tinha, né? Mas com a lesão do Paulo Guerreiro, o Inter vai ao mercado. Mas ele para e esbarra em alguns problemas. Por exemplo, financeiro, obviamente. E a questão da janela, que você não pode contratar jogadores que venham do exterior, que tenham contrato com qualquer com qualquer clube, que é o caso, por exemplo, de Lucas Prato, que foi cogitado no início da temporada, mas ele tem contrato com o River Plate. E ele já mencionou que tá bem, que não vai sair de lá desse jeito. O Inter tem uma lista de nomes para substituir o Paulo Guerreiro, porque o Paulo Guerreiro vai parar por 6 meses, só volta em fevereiro, e em fevereiro termina o Campeonato Brasileiro, enfim, as competições terminam. 3 nomes que se cogita muito. Se falou muito de Luiz Adriano ontem, mas foi descartado veemente por conta da situação dos altos salários e porque ele está em contrato com o Palmeiras. Alexandre Pato é um dos nomes que foi falado durante o dia todo de hoje, e o São Paulo quer colocar ele em alguns negócios aí. Tentou colocar ele lá no Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro já contratou um atacante, e a gente vai falar na sequência, Henrique. E Pato pode ser um nome que se venha a ser contratado. Não é o centroavante 9, tu já vai me perguntar isso e eu já vou te responder. Não é a característica de centroavante 9, mas pode fazer a função de 9. Outro nome que se cogita, outros 2 nomes que se cogitam dessa lista, é o Pedro Raul, que a gente conhece, jogou na base do Botafogo, esteve aqui disputando a Copa RS Sub-20, e o Kleber, a sensação. O Kleber é o centroavante do Ceará, que é a sensação que fez gol no Grêmio, no jogo, no empate Ceará 1, Grêmio 1, é a sensação do campeonato, vamos dizer assim, centroavante alto, de 1,90 m e poucos de altura, né? E que tem uma boa mobilidade. O Rodrigo Aliardi trouxe a informação que ele jogou no Caucaia e também no Barbalha, lá do Ceará. Então, essa é a sensação. Então, esses 2 nomes, Pedro Raul e o Kleber. São 2 apostas, assim como é o Yuri Alberto. O Internacional que está atento ao mercado com essa lista de nomes aí. A baixa do momento, além de Paulo Guerreiro, foi Bosquilha. Bosquilha, na madrugada de terça-feira, acabou perdendo o seu pai, faleceu o seu pai, e ele foi liberado pelo departamento de futebol do Internacional para tratar dessas questões todas aí particulares. Então ele não jogará e não enfrentará o Atlético Goianiense amanhã às 20h30, com transmissão da Rádio Galera. Amanhã nós teremos um famoso duplex, né? O Grêmio é mais cedo e depois o Internacional um pouquinho mais tarde. Um provável Inter. E aí depois fica a pergunta para o Paulo Bizarro. Cudê deve manter o mesmo time na zaga? Ou seja, Bruno Fux a gente já sabe, viu, Henrique? Já não é mais jogador do Internacional. O Inter já trocou os documentos necessários e está aí alguns momentos, algumas horas e minutos, segundos, enfim, de anunciar a venda para o CSKA. Já foi feita as trocas de documentos entre os clubes e agora só falta o anúncio oficial do Bruno Fux. Pode acontecer de melar alguma coisa? Pode, que a gente sabe como é que é essas coisas assim, mas a venda já está bem encaminhada. Provável time: Marcelo Lomba, Saravia, sim, Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel e Vitor Cuesta, Moisés na lateral esquerda, meio campo formado por Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme na função do Bosquilha, Edenilson, Patrick e lá na frente Potker, William Potker e Thiago Galhardo. Esse deve ser o provável time para amanhã. O Internacional, então, que enfrenta o Atlético Goianiense no Beira-Rio, às 20h30. Hoje não tivemos coletiva, viu, o Henrique de Souza, e demais colegas, mas o Internacional tem aí, se vocês quiserem, depois a sonora do que falou o Lindoso depois da derrota para o Fluminense, Henrique. Perfeito. Paulo Bizarro, e esse time do Inter aí, PB, mudou pouco, né? Apenas o Bosquilha, esse provável Inter aí do Adriano, é o Inter que tu escalaria? E eu já tenho a pergunta dos centroavantes também, mas antes, esse é o Inter que tu escalaria, PB? Primeiramente, a pergunta que o Adriano já me passou a bola e eu matei no peito e já respondi, tá aqui, ó. Sim. Não pode, né? O técnico não pode estar de um jogo para o outro cedendo a pressões e o que as redes sociais, o que o torcedor quer. Porque
porque senão ele nunca vai formar um time. Eu já comentei ontem, comentei nas jornadas que ele tem que dar continuidade, ele está achando, né? Tem pouca minutagem o Kudê para que envolvesse todo o elenco. Ele está ainda achando. E a característica é o seguinte, e esse problema, pontualmente na zaga, Moledo e Vitor Cuesta, o Moledo é um problema, ele não é um problema, ele já conversou, ele explicou na coletiva, foi bem transparente, ele está administrando, ele não quer jogar com as características de Moledo e de Vitor Cuesta, não quer fazer essa formação. Então, bota os jovens, né? Não tem mais o Fux, então vai Zé Gabriel, né? Então, mas tem que deixar o técnico fazer o seu time, claro, né? A cada rodada que há uma frustração, um mau rendimento e tal, há cobrança, mas tem que dar tempo ao tempo, tá? Tem que dar o tempo ao tempo. Mais 4, 5, 6 jogos, e aí depois, realmente, aí então, é o próprio técnico, se ele tiver uma consciência, ele mesmo, né, ele for inteligente, e ele é inteligente, né, experiente, ele vai rever o seu processo e as mudanças acontecerão. E o Bosquilha, naturalmente, ele entra, né? O Marcos Guilherme, é isso? É o Marcos Guilherme. Isso, Marcos Guilherme. isso. E na frente vai com o Potker, deve ser com o Potker e depois entra o menino Yuri Alberto, quem sabe, né? Então, Pepe, por aí. A questão do centroavante, que o Inter já está no mercado, né? Está bem claro, Adriano ali trouxe os principais, ou podemos dizer assim, né, esses 3 nomes que correm por fora com mais força, hoje trabalhado pelo Internacional. Desses 3 nomes, o BB, Alexandre Prato é o que ganharia mais prestígio com o torcedor colorado hoje, porque é um ano de política, né? É um ano de eleição no Internacional, a gente sabe como é que funcionam as coisas também nos bastidores, né? E isso traz também, de certa forma, um prestígio, né, a favor do torcedor. Eu acho que o torcedor, a grande maioria, queria que o Alexandre Pato voltasse a vestir a camiseta do Internacional, mas que Alexandre Pato é esse? Se possivelmente virar para o Internacional, PB? Será que ele vem comprometido? O que ele quer da carreira dele ainda? Não, já recebeu as notícias aí dos nossos colegas, do empresário, né, é o Veloz, né, Adriano? Absolutamente. Isso, é o Veloz, isso aí. E ele tá numa outra vibe. O Pato não quer mais nada com futebol. Então ele não vai vir comprometido, a não ser que ele esteja descontente lá mesmo, né? E, olha, quer repaginar, mas pelas próprias palavras do seu técnico, do seu empresário, quer dizer, que cuida da sua vida ali, né? Ele não tá mais pro futebol. Então ele não vai, não adianta... para ser superstar do Internacional, não, isso aí, a torcida não quer isso aí, a torcida quer um cara comprometido, fazedor de gols, como é o Guerreiro, né? 10 gols na competição. Não é bonitinho e tal, tirar foto e tal, não, isso aí não. Então, de repente, os outros nomes ali, mas aí seriam apostas, né? O Kleber e o outro menino do Botafogo seriam já mais apostas, né? Aí que eu não acredito que a direção do Internacional vai comprometer, né? Financeiramente e fazer mais apostas ainda. Não acredito. Tá certo. Oi, certo. Henrique. Oi, vai, Adriano. Temos a sonora aqui do Marcelo Lomba, o teu comando quando você precisar e a gente troca. Em vez de ouvir o Lindoso que falou na derrota diante do Fluminense, tem a sonora, então, do Marcelo Lomba, goleiro colorado, que projetou o confronto contra o Atlético Goianiense. Ao teu comando, a gente toca a sonora aqui da voz do Marcelo Lomba. Tá, perfeito. Segura aí, Adriano Garcia. Daqui a pouquinho nós já vamos rodar dentro do Galera em Dose Dupla. Mas antes, vamos fazer um giro pelo Brasil aí, ô Adriano Garcia. Porque teve jogo na Série B ontem no Campeonato Brasileiro, teve jogos importantes a destacar aí, né, nas demais divisões também, e dá uma repaginada para nós aí, tem Gaúcho em campo agora também na Série B, o que dá para destacar aí, principalmente da Série B e depois da Série A, Adriano Garcia? Juventude que ontem enfrentou o América Mineiro e acabou empatando em 0-0 e perdendo um gol incrível, viu? Incrível. Então o Juventude marca passo aí, perdeu pontos preciosos em casa para o time do Lisca, né? E claro, com a brilhante
com a brilhante atuação do seu goleiro reserva, porque Marcelo Carné está com Covid, né? Acabou testando positivo para Covid e não atuou ontem, e o goleiro reserva acabou atuando e o Juventude empatando. O goleiro é o Luiz Carlos, né? O garoto Luiz Carlos aí, então, segurando o empate diante do time do Lisca. O outro time gaúcho que entrará em campo ainda hoje, às 21h30, lá no estádio Rei Pelé, é o Brasil de Pelotas, que enfrenta o CRB. Então, CRB e Brasil de Pelotas, logo mais às 21h30. Hoje ainda também teremos Guarani e Paraná, Oeste e Ponte Preta, e o Operário está jogando neste exato momento contra o CSA, que lá da Lagoas, está jogando no Germano Krieger em Ponta Grossa, está empatando em 0-0, temos ali em torno de 10 minutos do primeiro tempo. Operário que está enfrentando um time que teve problemas com Covid, né, Paulo Bizarro? O Covid, o coronavírus, que está tirando muitos jogadores técnicos, foi o caso do técnico do Fluminense no domingo, está tirando aí dos jogos e principalmente das partidas, né? Goiás que teve problema também com essas questões, né? Teve até jogo adiado por conta disso. O outro jogo desta noite, das 21h30, o Cuiabá enfrenta o Confiança, isso pela Série B. Na Série A, nós teremos aí o confronto, além da dupla Grenal que jogará amanhã, Bragantino e Fluminense, Atlético Paranaense e Palmeiras, lá na Arena da Baixada, Goiás e Fortaleza no estádio da Serrinha, estádio que foi remodelado pelo Goiás, e Botafogo e Atlético Mineiro. E eu saliento para esse jogo aí, no giro das informações do Campeonato Brasileiro, Paulo Bizarro, porque o Atlético Mineiro é 100%, 3 jogos, 3 vitórias, destaque para o trabalho do Sampaoli, e o Atlético Mineiro que está se desfazendo, ou seja, o Otero está sendo contratado pelo Corinthians, já foi anunciado pelo Saúde, pelo Corinthians, e o Atlético Mineiro, então, está contratando aí o Eduardo Sacha, que foi revelado pelo Internacional, que estava no Santos, teve um litígio com o Santos, e é o novo atacante do Galo, o Eduardo Sacha. Então, o Atlético tem essa chance, Paulo Bizarro e Henrique, de chegar aos 100%, chegar à sua 4ª vitória. Vai enfrentar o Botafogo lá no Newton Santos, no Engenhão. Na quinta-feira, então, aí encerrando a rodada do campeonato, ainda tem um jogo amanhã ainda, Corinthians e Coritiba na Arena. Chance para o Corinthians vencer a sua primeira no ano, do Campeonato Brasileiro. Calma. E aí encerra a rodada na quinta-feira com Sport e Santos na Ilha, São Paulo e Bahia no Morumbi, e Ceará e Vasco no Castelão. Esse é o Giro pelo Brasil, que tem a liderança do Atlético Mineiro, o seu Henrique de Souza. Esse é o Giro pelo Brasil, o Campeonato Brasileiro pegando fogo, e amanhã mais uma rodada que vai até quinta-feira, e depois, final de semana também, continuação do Campeonato Brasileiro. E esse Atlético Mineiro, quem é que vai conseguir parar esse time do Sampaoli aí, hein, ô PB? Pois é, eu acho não, eu tenho certeza que não vai ser o Botafogo, né? Então, mais uma gordurinha, né, Adriano Garcia? Quer dizer, o Atlético vai pegar esse pãozinho aí, tranquilo aí, é amanhã ou quinta-feira, desculpe? Amanhã? É amanhã. Amanhã, 21h30. Quer dizer, vai pegar essa barbadinha aí, vai somar mais 3 pontos, vai acumular mais alguns gols lá, já fez 6, tomou apenas 2, e aí, exatamente as barbas de molho do seu Cudê, né? Porque vai ser o próximo adversário aí. Então o Inter vai ter que se preparar muito bem amanhã, animicamente, teria que fazer uma vitória assim, ó, independente que é o Atlético Goianiense, que veio da Série B, teria que realmente estraçalhar amanhã, com todo respeito, né, aos goianos, mas para ir fortificado para enfrentar e trabalhar mais alguns dias ali para enfrentar o Atlético Mineiro de novo dentro do Beira-Rio. E o Atlético é isso aí, ele está criando gorduras, está criando essa gordura que é muito importante, né, para ficar lá no topo,
porque a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é muito longo, vai chegar uma hora, a partir da 10ª rodada aí, os times começam naturalmente a dar uma flutuada, mas com a gordura, o Sampaoli, que já jogou, né, o ano passado, já conhece aqui, então o Campeonato Brasileiro, ele exatamente é essa arrancada, né? Se vai ser boi de piranha, não sei, mas ele tá criando essa gordura, Henrique. Fazia tempo que eu não ouvi essa frase, boi de piranha. Mas vamos lá, realmente é um time que está jogando um futebol bem vistoso, né? Até agora, no começo da temporada. Esse claro. time do Sampaoli, né? Realmente tem um... Com destaque para o Marrone, né? Com destaque para o Marrone, que vem fazendo belas atuações, né? Bom jogador. Só foi fechando, então, né? Fechando ele tem dois comentário, ele colocando uma vírgula, exatamente, né? Não podemos tirar os méritos aí. Por que ele tá com essa gordura? Porque tá jogando bem e, né, não quer nem saber de quem é o adversário. Perfeito. Vamos indo. Oi, Adriano. Não, só para falar, para concluir a questão do Marrone, o Marrone que tem 2 gols na competição, se não me falha a memória, né? O Paulo Guerreiro é o artilheiro com 3 e o Marrone tem 2 gols, né? Ele e o Johan tem 2 gols. Bons jogadores. Os dois, né? Bons jogadores. Adriano Garcia, tu disse que Marcelo Lomba falou pelo lado do Internacional. Vamos ouvir, então, o goleiro colorado, Adriano. Vamos lá, então, o Henrique, o Marcelo Lomba que falou após o treinamento desta tarde lá no CT. Vamos ouvir Marcelo Lomba. O Atlético Goianiense tem jogado bem, venceu o Flamengo, mas a gente acredita na força do nosso grupo e também de poder jogar aqui no Beira-Rio. É claro que isso a gente vai ser testado mais uma vez, mas a gente tem bastante confiança e a gente quer vencer, sabe? A gente conversou ali depois do jogo do Fluminense, que foi uma derrota que doeu na gente. E a gente tá focado em voltar a vencer, em voltar a estar entre a briga pela liderança. A gente sabe que tá um momento de início do campeonato, mas os 3 pontos de agora valem os mesmos do final e a gente quer vencer. Aí! A partida do jogo contra o Santos foi um referencial. Foi uma das melhores partidas nossas no ano. Então a gente está com essa expectativa. É claro que a gente vai enfrentar um adversário que não vai querer deixar a gente jogar, enfim. Mas a gente vai ter que passar por cima das adversidades, vai buscar a vitória. E hoje a gente vai começar na concentração. O Cudê já falou conosco agora aqui no treino e agora é focar totalmente no jogo. Essa notícia ninguém esperava. O Paulo é um cara sensacional, dentro e fora do campo. Mas a gente vai estar dando todo apoio, não só os jogadores, mas todo o clube, né? Toda a estrutura do clube vai estar para que ele se recupere bem, se recupere o mais rápido possível, que ele possa voltar logo aos gramados. Enquanto isso, a gente vai estar trabalhando bastante, a gente tem jogadores para substituí-lo. Ele é um cara de referência aqui dentro do elenco, mas a gente vai estar dando o nosso melhor para poder estar suprindo aí essa falta que ele faz. O Cudê é um treinador moderno, né? Ele exige de todo mundo uma leitura do jogo e o goleiro não está fora disso. É claro que ele deixa bem claro que a minha primeira responsabilidade é ali fazer a defesa, né, ter a calma para poder ajudar o time com as mãos, mas também participando do jogo, estando atento em todos os momentos. E a gente vê vídeo, a gente conversa, a gente treina para que o goleiro participe tanto da saída de bola como de uma possível cobertura, alguma participação ali efetiva. E eu estou feliz com o momento que eu tenho vivido. Acho que a gente tem feito um bom trabalho, mas a gente quer manter, sabendo que o campeonato é muito longo, sabendo que a gente tem bons objetivos no ano e que o grupo está forte, o grupo está bastante equilibrado para poder dar o retorno.
Aí, esse foi o Marcelo Lomba. E um detalhe, só para explicar para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador da live aí, Henrique e demais companheiros, Paulo Bizarro e Lucas Freitas. Vocês viram no fundo ali, na troca de uma fala e outra do Marcelo Lomba, a voz do Durg e muitas vezes a voz do Daniel Pavan. Porque essa sonora que depois vai estar nas redes sociais da galera, no Twitter, enfim, é das imagens do treinamento do Marcelo Lomba. Então, a TV Inter, né, a assessoria de imprensa do Internacional, eles produzem esse material e nos repassam. E essa sonora foi feita hoje no treinamento com algumas imagens das defesas, do trabalho que o Marcelo Lomba e o Daniel Pavan fizeram no treinamento. Então, ô Paulo Bizarro, eu já vou te deixar uma coisa engatilhada para você aí, hein? O Atlético Goianiense empatou a outra partida, perdendo o seu 100% também de aproveitamento. Será que esse Atlético vai ser o Atlético que tocou 3 no Flamengo ou será que será o Atlético? Será? É muita redundância, né? Mas vai ser o Atlético do Flamengo, dos 3-0, ou vai ser o Atlético que empatou em 1-1 no último jogo, hein? Boa pergunta, excelente pergunta. Quer dizer, o Inter tem que estar preparado para enfrentar um time que está jogando a Série A do Brasileirão. Não importa que ele veio, que é de outra turma, que é da Série B. Então o Inter tem que, quem sabe, né, repetir aquele futebol que foi jogado contra o Santos, né? Intenso e realmente em cima, jogando, pressionando, alugando o meio de campo. É assim que tem que enfrentar, dentro de casa, dentro do Beira-Rio mesmo, sem torcida, mas é a sua casa, né? Não precisa viagem, tá aí, então não pode olhar o adversário, tem que estudar o adversário, tem que saber as artimanhas, por onde é que estão as melhores jogadas, os atalhos que normalmente eles fazem, estudar o adversário para, dentro de campo, executar o melhor futebol. É um jogo perigoso amanhã, bebê? Dá para considerar assim um jogo perigoso? Eu não considero os jogos perigosos, como eu falei, se tu estudar o adversário, né? Se tu pegar os vídeos, estudar a saída de bola, por onde é que se dão as jogadas, quem são os jogadores fundamentais, por onde é que começa a bola, onde é que essa bola, de que forma ela vai chegar lá no ataque, onde é que o Inter tem que neutralizar e fazer e executar isso aí dentro de jogo. Perfeito. Tá aí, Paulo Bizarro. E agora o outro lado, né? Daqui a pouquinho o Adriano vem para fechar com as informações do Internacional, dentro do Galera em Dose Dupla, mas Lucas Freitas também teve coletiva do lado tricolor e o lateral direito, Orejuela, falou. É isso, Lucas? Isso mesmo, Henrique de Souza. O lateral direito Orejuela, que certamente será titular amanhã, mesmo com a presença de Vitor Ferraz, que foi para o Rio de Janeiro e será reserva do jogador estrangeiro no tricolor, falou mais cedo sobre o jogo contra o Flamengo, né? O jogo que traz lembranças do 5-0 no Maracanã para o Grêmio. Pode soltar aí, Henrique. Vamos lá, então. Orejuela, gostaria que tu falasse um pouquinho sobre esse entrosamento na parte defensiva com o Jeromel, com o Kahneman, né, o próprio Matheus Henrique e o Maicon ali, que fazem as primeiras funções de meio campo. Porque no ataque você tem tido, né, grande qualidade, mas queria que tu falasse dessa parte defensiva, essa movimentação defensiva do Grêmio. Jairo Cuba, da Rádio Galera. Com Jeromel e Kahneman a partir de atrás, são homens que são de muita experiência, cada momento um jogo me estão falando, ordenando. Então me sinto muito seguro para ir ao ataque, porque eu tenho um cara que atrás que está ajudando, está cuidando de minha posição. Então fico com tranquilidade enquanto a isso. Bom dia, Orejuela. Bom dia. Falasse um pouquinho desse entrosamento com o Alisson, com o Jeromel. Por vezes o Jeromel indo para o ataque, até contra o Corinthians ele acabou quase fazendo um gol. Mas eu queria que tu me falasse como é para ti poder apoiar tranquilamente aí junto com o Alisson no ataque gremista, tendo na zaga aí Jeromel e Kahneman. Mário Godoy, da Rádio Pachola. Com Alisson, como falei anterior, me entendo muito bem dentro do campo. Grêmio é um time que
que todos los compañeros están ayudando a uno y a otro. Entonces es muy bom jogar aquí con o Grêmio y más con esos caras ahí de Jeromel y Alisson. Muy bom jogar con esos grandes jogadores. Essa foi a coletiva parcial aí do... Essa foi a fala. Vai, Lucas. Vai, Lucas. Os dois entraram ao mesmo tempo, PV. Essa foi a fala do lateral direito do Grêmio, Orejuela, falando sobre a parceria com o Jeromel, com o Alisson e também com o Walter Kahneman, o outro gringo do Tricolor. PV, eu tenho uma pergunta para te fazer sobre o Grêmio. Porque eu estava vendo agora há pouco o possível time do Grêmio contra o Vasco. Mas é o jogo contra o Vasco agora amanhã. O que importa é Grêmio e Flamengo, ok. Mas o time reserva do Grêmio, tu começa a analisar, tu começa a ver as opções, tu vê como que o Grêmio tá com um grupo muito vistoso e de muita qualidade. Vou só passar para ti o time reserva do Grêmio, provável time contra o Vasco, e tem mais jogadores ainda que virão entrar no grupo, né? Paulo Vitor, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Braz, Bruno Cortes ou Guilherme Guedes. E daí no meio campo, Lucas Silva, Darlan, Robinho, Tassiano, o Robinho ou Tassiano, Thiago Neves, Isaac ou Fabrício. Ainda tem a entrada nesse time do Grêmio o Everton, que está contratado agora, e possivelmente mais um atacante. É um time bem interessante para time reserva do Grêmio, né? No papel, Lucas Freire. No papel, aí, Henrique, né? No papel, aí, são nomes, né? Nomes de futebol, tem aí o Fabinho, tem o Everton, quem sabe já esteja à disposição, ou para outra. Mas no papel, é um time que não joga junto, não treina junto. Isso é outra questão, exatamente. Exatamente. Adriano e nossa audiência, é um time no papel, bonitos, nomes realmente que, né? Mas não treina junto para o jogo dali a 48 horas. Eles treinam juntos, né? O entrosamento é outra coisa, né, bebê? Exatamente. Falta o entrosamento, Lucas. Então, isso aí só vai se dar com outra competição em andamento. Por exemplo, iniciando a Libertadores ou a Copa do Brasil. Aí o Renato vai montar uma segunda equipe, né? Para mesclando com os 3 campeonatos. Então, por enquanto, só no papel de nomes consideráveis. E tá certo, mas pensando futuramente... Já contra o... Vai, Lucas. Pensando futuramente, PV, fica um time bem interessante, né? Porque, vamos dar um exemplo, né? O Clássico Grenal, o Grêmio acabou tendo que utilizar, o Renato acabou utilizando o Isaac. Claro que o menino entrou, fez o gol, ganhou até um espaço maior dentro dos olhos do Renato, né? Mas a gente comentou muito na transmissão, PB, que o Grêmio botou 4 ou 6 jogadores que era da base, né? E alguns deles ali é por causa que não tinha tanta opção, né? Vistosa. E hoje a gente vê um grupo mais enxuto, lógico, que é a qualidade, o estilo de jogo, a movimentação e até o conhecimento entre os jogadores vai pegar só com o tempo, né? Mas é interessante ver isso, pois fazia tempo, sinceramente, quando eu vi a escalação do reserva, eu vi, fazia tempo que eu não vi a escalação tão interessante no time B do Grêmio, né? E todos nós todos, o nosso ouvinte que é torcedor, que joga sua pelada no final de semana, que joga o seu futebol 7, que joga o seu futebol futsal, né, o antigo futebol de salão, ou de campo aí na várzea, todo mundo sabe, todos, né, nós todos sabemos que falta, não estou falando nada de novidade, um time, um futebol, ele é coletivo, e coletivo precisa o tal do entrosamento, tu precisa competir com as mesmas peças, alternando ali 2, 3 durante o jogo, tá? Não estou falando absolutamente novidade nenhuma, né? E tu precisa treinar a movimentação do time que sai jogando. O pessoal tem que se conhecer, né? Pelo olho, pelo olhar, pela movimentação, pela passagem. Eu vou dar um passe aqui, eu sei que eu vou dar um passe aqui, vai ter alguém para receber ali. Tá? Então, é assim, é simples. O futebol parece complexo, mas ele é simples, desde que treinado com as mesmas peças continuamente, repetidamente, né? Nem nas competições, Lucas, alternando, que eu falei anteriormente, entre um jogo e outro, tu sai de um campeonato brasileiro com um time, com a formação, tu tem 2, 3 dias, no máximo, né? Tem descanso, não sei o que, tal, e tu tem que montar outra equipe para disputar a Copa do Brasil. E aí depois tu volta para trás
para remontar aquela equipe que vai jogar a próxima partida do Brasileirão. Olha, a gente acha que assim, pô, tá lá treinando, tá todo mundo à disposição, né, Adriano? Mas não é fácil tu montar uma equipe, dar uma heterogeneidade. Tá. Me enrolei. Ser heterogêneo, heterogeneidade. Um grupo de liga. Sabe aquele, né? O grupo deu a liga. Por quê? Porque homogêneo. Homogêneo. Da liga porque é o seguinte... Casou. Jogam juntos, sabe, no olhar, né? Na respiração, num grito, uma senha dentro de campo, resolve uma partida. É que nem eu e tu, bebê. Por isso que nós vamos pro Lucas Freitas. 30 segundos, repete o time do Grêmio para amanhã, Lucas Freitas. O time do Grêmio para amanhã, para enfrentar o Flamengo, vai com Vanderlei, Orejuela, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes, Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean-Pierre, PP, Diego Souza. Esse é o time provável do Tricolor amanhã, Henrique de Souza. Perfeito, Lucas Freitas. Muito obrigado. Adriano Cavalcante Garcia, o Internacional e as últimas do Colorado para amanhã, o time Colorado, Adriano. O Inter que tem uma lista de jogadores na mesa da direção do Nacional, principalmente na mesa de Marcelo Medeiros. 3 nomes muito falados: Alexandre Pato, o Pedro Raul e o Kleber, jogadores que podem estar aí sendo contratados e aparecendo pelo Internacional. O time para amanhã, provável time: Marcelo Lomba, Saravia, Zé Gabriel, Vitor Cuesta e Moisés, Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Edenilson, Patrick e lá na frente, William Potker e Thiago Galhardo. Esse é o time do Internacional para enfrentar o Atlético Goianiense amanhã, às 20h30. Seu Henrique de Souza que está voltando. Lembrando, Henrique, as informações de Inter e de Grêmio sempre para Salizil Química. Encontre sua viagem de São José do Norte e Internet o Sul, a internet da galera. Perfeito, Oi? Henrique, não, mas os times de amanhã da galera para Flamengo e Grêmio, Inter e Atlético Goianiense, esse eu tenho certeza. Quem vai já está escalado. Flamengo lá, então. e Grêmio, narração Leonardo Sá, comentários Samuel de Souza Santos, reportagens Lucas Freitas, plantão Guilherme Miller, Internacional e Atlético Goianiense, diretamente do Beira-Rio, de 20h30, quarta-feira, narração dele, tá aí o homem, ó, explode coração, Adriano Garcia, comentário desse que vos fala aí, sessentão, Paulo Bizarro, reportagens dele, da chefia, Rodrigo Aliardi, e plantão também, em dose dupla, Guilherme Meller. Valeu! Este é o Galera em Dose Dupla, show de cobertura. Adriano Garcia, que eu batizei de Adriano Emoção Garcia. Mais um que eu batizo na rádio, galera. Faz parte da minha vida batizar esses homens. O Galera em Dose Dupla vai ficando por aqui. Amanhã não tem programa. Na quinta-feira nós voltamos para repercutir toda esta rodada do Campeonato Brasileiro. Programa que teve na produção Adriano Cavalcante Garcia e na direção geral da Rádio Galera, Jairo Lopes Cuba. Um abraço, um beijo a todos. Fiquem com Deus. Até quinta-feira. Tchau. Tchau. E na técnica, Paulo Bizarro. Tem piada hoje? Não. Tchau para vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Eita.